Olá, meu prezado irmão, minha querida irmã, são 19 horas e 12 minutos desta quarta-feira, dia 31 de março de 2021. 31 de março é um dia muito especial para a vida brasileira, dia em que se comemora a Revolução de 64. Tu te lembras desse momento na vida do nosso país, do nosso Brasil? Pois bem, não vou falar desse assunto, história não é o meu forte, então vou falar aqui de um outro assunto. Vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e vou trazer alguns comentários sobre esse texto profético da Palavra de Deus, mas vou fazer isso depois da oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, acompanhe a leitura da Palavra de Deus no capítulo 24 de Mateus, até o verso de número 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Muito bem. Nesses dias a gente, em função até do crescimento da pandemia de coronavírus e também de alguns episódios que aconteceram próximos a nós, refiro aqui ao Brasil, não é? O aumento bem significativo dos casos de Covid-19, pessoas próximas perdendo a vida, tudo isso abala profundamente a nossa vida, o nosso estado emocional e eu diria que também a nossa fé. Nós ficamos com a fé bastante abalada em relação a tudo isso. E é claro que nessas ocasiões surgem também aquelas afirmações, aquelas profecias que eu as colocaria entre aspas, de pessoas que dizem que agora sim, agora chegou o fim, agora Jesus vai voltar. Não que nós devamos trabalhar contra a volta de Jesus, porque daqui a pouco você vai ver que determinadas ações humanas podem postergar a volta de Jesus, considerando que o próprio Jesus vai dizer aqui no verso 14. Considerando que o próprio Jesus vai dizer no verso 14. Mas não que a gente vá trabalhar contra a volta de Jesus,
mas a gente deve viver um dia de cada vez e viver de uma forma tranquila, observando os acontecimentos e com a fé bem firmada em Cristo, para que no dia de Cristo, no dia dessa segunda volta, ou segunda vinda, né, na volta de Cristo, nós estejamos emocionalmente tranquilos e prontos para recebermos o nosso Senhor. E é claro que os episódios que são narrados e que precederão a volta de Cristo, eles são episódios que causam receio, causam medo, causam temor para toda pessoa, se não vejamos. Verso 4, ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Talvez essa aqui seja a situação mais tranquila para o bom crente identificar e perceber que alguma coisa está errada. O que eu chamo de bom crente é aquele que estuda minimamente a Bíblia, a palavra de Deus, que participa de uma escola dominical, que já participou, que frequenta regularmente a igreja. Você sabe que Jesus virá uma segunda vez e será um evento repentino. A própria Escritura diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, desse modo será a volta de Cristo. Quer dizer, não vai dar tempo para anúncio em jornal da hora, em jornal de grande circulação, me refiro aos jornais escritos, ou nos jornais nacionais da vida. Não vai dar tempo disso não. Imagina a velocidade do relâmpago, quanto a luz ela percorre 300 mil quilômetros em cada segundo. Então, cheguei, é assim que vai acontecer. Estou aqui, é a verdadeira parousia. Aliás, eu me lembro de um conjunto musical que eu não sei se ainda existe lá na segunda igreja presbiteriana de Honório Gurgel. Se alguém da segunda de Honório Gurgel estiver nos assistindo, me digam aí se ainda existe lá na segunda de Honório o conjunto parousia. Parousia é esse estar presente. Cheguei, estou aqui. Então Jesus Cristo vai estar aqui de uma hora para outra. Não vai dar tempo vou me despedir do meu pai, da minha mãe, eu tenho que fazer uma viagem, aguarde um instantinho, segura essa segunda vinda aí para depois da minha viagem, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não tem nada disso, né? E essa palavra, eu sou Cristo, quem é que, tendo lido a Escritura, vai achar que virá um outro Cristo e ele vai se apresentar desse modo, eu sou o Cristo e tal, e dar tempo dessas pessoas serem enganadas? Não dá tempo de nada. Agora observe que há outros acontecimentos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Olha, gente, guerra é algo que existe desde que o mundo é mundo, desde que no Antigo Testamento nós vemos aí vários episódios de guerra. O ser humano gosta de guerra, o ser humano aprecia uma guerra, quando não é uma guerra formal, uma guerra oficial. As guerrilhas dentro de casa são as mais abjetas, aquelas guerras dentro de casa, um contra o outro, um desentendimento que sem nenhuma razão de ser, quando a concordância é uma das melhores coisas na vida. As Escrituras até dizem que se 2 ou 3 se concordarem a respeito de uma coisa, isso será dado, será feito. Os homens deveriam viver concordando, em concórdia uns com os outros, para evitar uma série de problemas na vida. Então, guerras, elas sempre existiram, diz o texto. Vede, não vos assusteis,
porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não é porque existem guerras que será o fim. Ok. Diz o verso 7. Por quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Se nós fizermos uma visita aí pela internet e escrevermos a palavra assim, fome, você vai encontrar dezenas, centenas de milhares de lugares, de pessoas que estão padecendo fome, com escassez de comida, povos africanos precisando de alimento, talvez coisas que você jogue fora na sua casa seria um banquete na vida dessas pessoas, não é? Então também fomes e em vários lugares, terremoto, toda hora a gente está vendo aí naquela escala Richter, terremotos em alto grau, em alto nível nessa escala. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Agora o cerco começa a apertar. Sereis atribulados e vos matarão. Então, é aquele ódio sem muita razão, sem muita justificativa contra aqueles que servem a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. E muitos perderão a vida em função disso, né? Também a gente sabe que há episódios disso, de pessoas, especialmente em países de fé muçulmana, vários cristãos perdendo a vida. A igreja primitiva, ela tem histórias de vários dos seus mártires também perdendo a vida pelo Evangelho. Não é? Vamos continuar aqui. Então, sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quantos escândalos existem nas nossas igrejas, quantas pessoas descaindo da fé, perdendo a fé, saindo da igreja, achando que fora da igreja é que é legal. Quantos escândalos a gente tem visto ao longo da nossa vida, não é? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Recentemente houve uma dessas profecias que dizia que no dia de ontem é o dia em que se daria essa parousia, essa presença de Cristo. Passou-se o dia 30 de março e nada aconteceu. E o verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, as pessoas serão cada vez mais ensimesmadas, voltadas para elas mesmas, esquecendo do próximo, porque a nossa vida ela faz sentido quando nós vivemos para Deus e para o próximo. E é curioso isso que eu vou dizer, anote isso que eu vou dizer, que é muito curioso. Quando você vive para Deus e para o próximo, você que é feliz. Quando você luta para ser feliz, só voltando-se para si próprio, para si mesmo, você acaba não sendo feliz. Mas quando você vive para Deus e para o próximo, você acaba sendo feliz. Não é? Então, esse gesto de amar a Deus e amar o próximo acaba nos beneficiando, acaba fazendo bem a gente. Né? E o verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E aí vem a cereja do bolo desse nosso estudo. Verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha só, o evangelho, diz aqui o texto, que vai ser pregado a todas as nações para testemunho dessas nações. Testemunho do evangelho a todas essas nações. Então virá o fim. Aí você diz assim, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Recentemente, no domingo passado, eu estava ouvindo a pregação missionária, um pastor batista, primeira igreja batista
de Campo Grande. Ele é um missionário, não é lá da igreja, mas estava fazendo um trabalho na igreja batista, a primeira igreja batista de Campo Grande. Eu estava ouvindo a sua belíssima pregação sobre o trabalho missionário, sobre a importância de cada um se sentir engajado nessa tarefa de anunciar o Evangelho, seja por que meio venha a pregar o Evangelho. E ele estava falando dos inúmeros casos de povos, etnias, dezenas, centenas de milhares de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E você acha que haverá assim um anúncio, Agência Missionária Mundial, hoje, dia tal, nós zeramos a evangelização no mundo? Só te digo que são 7 bilhões e talvez 500 milhões de pessoas no mundo. Certamente já passou da casa dos 7 bilhões, mas talvez esteja aí perto de 700 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Então, todas essas pessoas tendo tido contato com o Evangelho, tendo sido evangelizadas e mais, alguém oficialmente declarar que toda a terra já ouviu o Evangelho. Você acha que haverá um anúncio dessa maneira? Quem é que vai fazer isso? Qual denominação cristã evangélica que vai chegar num canal de televisão de alcance a todos e vai dizer, olha, no dia tal, hoje, dia tal, todo o planeta Terra está evangelizado? Isso não vai acontecer, isso quando se tomar conhecimento dessa notícia, talvez já se tenha passado muito tempo, e quando se der a notícia, ela já estará desatualizada, porque são muitos que nascem por dia em todo o planeta, então sempre haverá alguém que ainda não ouviu o Evangelho, alguém que não ouviu a palavra de Deus. Então, o critério, o que eu quero dizer com isso é que o critério, esse corte para o retorno de Jesus está sob controle exclusivo de Deus. Não foi dado a nenhum ser humano dizer Jesus vai voltar no dia 31 de março de 2021. Podem anunciar à vontade, eu já ouvi vários anúncios dessa natureza e Jesus Cristo não voltou ainda. Eu estou dizendo isso para retirar de você talvez aquele medo que você esteja tendo por conta da pandemia de coronavírus. Essa pandemia, certamente, ela tem ceifado a vida de muitos brasileiros, de muitas pessoas no mundo, não é? Mas há muitas pessoas vivas também. Se você olhar ali o número de pessoas contaminadas e o número de pessoas recuperadas, é um número bem alto, bem grande de pessoas que tiveram doença e as pessoas se recuperaram. Então, é necessário que você pense o seguinte, não é este o episódio que possa expressar todo este princípio de dores, mas também não estou dizendo que ele não é um dos episódios do fim dos tempos. Pode ser. É que o presbiteriano, eu vou usar uma expressão tanto quanto desconhecida, depois eu vou decifrá-la. É que o presbiteriano é amilenista. Você sabe o que significa isso? Quando ele lê aquela palavra milênio lá na escritura do Apocalipse, ele entende que aquele 1000 ali é um período longo, grande, que se iniciou com a primeira vinda de Cristo e vai se encerrar com a segunda vinda. E que não significa necessariamente o período de 1000 anos, mas é um período longo, ou seja, assim que Jesus Cristo subiu, já se começou a contar a volta dele. E esse milênio, e esse período grande, esse tempo que é grande, mas não pode ser confundido com exatos 1000 anos, esse tempo pertence ao controle exclusivo de Deus. Quando o Senhor quiser voltar, ele voltará porque ele é soberano para isso. Ele diz que algumas coisas, alguns sinais estariam sendo apresentados.
Mas diz também que a vinda dele dar-se-á de modo tão repentino como repentino é o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pois bem, meu caro irmão, minha querida irmã, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Continuar a vida com Deus cada vez mais bem resolvida, amando a Deus e a sua palavra, pedindo a Ele força para todos nós nas horas difíceis, nas horas do luto, nas horas da falta, da escassez de pão, na hora em que nos faltarem os amigos, na hora em que esse desamor aqui do verso 12 se estabelecer na nossa porta, na nossa casa, pedindo a Deus as forças necessárias para superar todos os momentos adversos. E fazendo assim, servindo a Deus com interesse de coração e servindo o próximo como nós devemos servir a nós mesmos, nós estaremos dentro daquele estado de quem está preparado para a volta de Cristo. Lembrando que o preparo específico é crer em Cristo como Senhor e Salvador, porque quem crê em Cristo tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, quero desejar a você, nesta noite, uma noite abençoada, uma noite de paz, um restante de noite desse 31 de março, de tantas histórias na vida do povo brasileiro. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa e faça com que esse próximo mês de abril, que está para chegar daqui a pouquinho, ele nos presenteie. Eu vou desejar uma coisa aqui, que esse número de mortes por Covid que caia, né? Nós passamos aí das 300 mil pessoas, nós passamos aí do número de 3.000 pessoas morrendo por dia. Então vamos pedir a Deus que diminua esses números, que abril nós possamos ao final dele ter aí notícias bem melhores. Eu, por exemplo, eu estou esperando o dia 23 de abril para eu tomar a primeira dose da vacina contra a Covid, né? Então, até lá, o que eu vou fazer? Vou continuar procurando me proteger, vou continuar procurando adotar as medidas protetivas, e você deve fazer isso também, para que quando chegar a hora da sua imunização, você esteja em pleno estado de saúde. Que Deus a ti abençoe com uma noite muito tranquila, muito calma na presença dele. Continue confiando em Deus, porque quem confia em Deus está sempre confiando naquele que pode todas as coisas. Eu quero agora então acenar aqui para as pessoas que já estiveram conosco, estão conosco até agora. Eu começo aqui com Marcelo Santos da Silva. Ô meu caríssimo pastor, como é bom ser visitado nesse canal aqui por Vossa Excelência. Que Deus continue abençoando a sua vida. Diva do Carmo, que sempre nos prestigia às quartas-feiras. Quarta-feira passada nós não pudemos, em face de falecimento na família, mas hoje nós cá estamos. Patrícia Sistos, Patrícia, que Deus abençoe a ti, a filhota e ao esposo Josiel. Cristiane da Silva, Cristiane Silva, Cristiane, que Deus abençoe você. Presbítero Wallace, abençoa a filhota, o filhoto, os filhos, né? Que Deus abençoe a vida dessa distinta família. Raíssa Evangelista, Deus te abençoe, Raíssa. A paz de Cristo para o seu coração. Deus continue cuidando dessa distinta família. Fabiana Ramos, obrigado, Fabiana, por sua presença.
Ah, aqui está Josilé Marçal. Ô Josilé, você se lembra do conjunto Parousia, Josilé? Você cantava nele. Pois é, menina. Será que ainda existe lá na Segunda de Honório? Vamos procurar saber. E você me dê a resposta depois. Vinícius Abrantes. Vinícius e Marilyn Abrantes. Esse casal muito distinto também. Está no sul, morando no sul, se a memória não me trai. Deus abençoe vocês. Ivalnete, oi Ivalnete, como é que está aí, menina? Tudo bem com esse povo aí de Boa Esperança, né? O que vocês chamam aí, Miguel Couto, é isso? Que Deus abençoe vocês aí. Cláudia Ribeiro, obrigado pela sua audiência, Cláudia. Deus guarde seu coração. Diácono Luciano Góes de Amorim, este menino nasceu lá em Pedra, em Pernambuco, é gente boa demais. Eni Ramos, que Deus abençoe Eni com saúde e paz. Margarete Borges, minha esposa, está me assistindo. Quanta honra. Vanessa Antero, Deus te abençoe, Vanessa Antero, Deus guarde a sua vida, seu coração. Isabel Cristina, um abraço forte, Isabel Cristina. Eni Ramos já falei, Isabel Cristina também já falei. Enfim, eu acho que eu saudei a todos. Ah, não, tem gente aqui, ó. Meu caro presbítero Manuel Arnaldo Correia nos assistindo. Deus te abençoe, meu caríssimo presbítero. Renata Keller, um abraço forte. Deus abençoe a todos vocês. A gente volta na próxima semana, permitindo Deus, com mais um bate-papo aqui, um estudo bíblico sobre assuntos doutrinários, teológicos, enfim, da palavra de Deus. Até a próxima semana, se Deus nos der vida e saúde. A gente se vê.